Fala pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Eu espero que sim, estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de estarmos juntos novamente em sala de aula, né? Vamos, por enquanto, ficar nesse sistema online devido a essa pandemia que estamos passando, né? Mas se Deus quiser, logo vai se ajeitar todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, né? Então, a nossa aula de hoje vai ser continuidade daquilo que a gente vinha discutindo, que a gente discutiu no último vídeo, né? No último vídeo a gente definiu a ideia das forças e as leis de Newton, né? Hoje a gente vai trazer para vocês os conceitos das forças mecânicas. Vamos lá? Opa, já esqueci aqui antes, por favor. Foi aqui. Então, forças da mecânica, a gente tem aqui a foto, né, de alguns prédios, e temos ali a força, né, que é relacionada com o sistema de elevadores, tá bom? A gente não vai ver nesse vídeo a definição das forças relacionadas a um elevador, mas no final do capítulo a gente tem esses conceitos. No próximo vídeo eu trago isso para vocês, tá bom? Então, o nosso capítulo é o capítulo 3, principais forças da mecânica. Então, a primeira força principal da mecânica, e provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido falar, é a força-peso, tá? Força-peso, a gente precisa lembrar que é uma força. Então, lembrando que força é uma grandeza vetorial, precisa de direção e sentido. Diferentemente de massa, a força-peso é uma grandeza vetorial. Massa é uma grandeza escalar. Muitas das pessoas, elas confundem o conceito de massa e peso. São duas coisas diferentes, tá bom? Se eu mando, por exemplo, um corpo que está aqui na Terra ele tem um peso, tem uma massa. Quando eu mando esse corpo para a Lua, por exemplo, a massa desse corpo continua a mesma, porque a massa é inerente ao corpo. Já a força-peso, ela depende de uma característica da superfície que está gerando uma atração, que é a atração gravitacional, tá? Então, a força-peso, ela depende da aceleração gravitacional. Então, se eu mando um objeto lá para a Lua, a força-peso desse objeto na Lua vai ser diferente da força-peso aqui na Terra. Porém, a massa desse sistema é o mesmo, aqui na Terra e lá no espaço. Por quê? Massa, uma grandeza escalar. Peso, uma força vetorial, tá? E aí, como que a gente calcula força-peso? Força-peso é P igual a M vezes A, onde A é a aceleração. Se um corpo está na superfície da Terra, ele vai ser submetido a uma aceleração gravitacional, que na superfície da Terra vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Aqui a gente tem as características da força-peso. Intensidade, então o módulo da força-peso, M vezes G. Direção vertical, na linha que une o corpo e o centro da Terra, sentido para o centro da Terra, tá bom? E aí a gente tem as características que eu comentei para vocês. Na superfície da Terra, a gente tem que o valor é 9,8 metros por segundo ao quadrado. No sistema internacional, força é medido em newtons, que é igual a 1 quilograma metros por segundo ao quadrado, tá bom? Outra unidade importante utilizada para força, principalmente na área técnica e na engenharia, é o quilograma forças, KGF, tá bom? A gente não trabalha muito nos exercícios de físicas com essa unidade, mas quem for partir lá para uma área técnica ou da engenharia vai rever essa unidade quiloforça aí, tá bom? A aceleração da gravidade, coisas que a gente tem que lembrar aqui, ó, varia com a altura e depende do astro. Então, é aquilo que eu falei. A Terra, ela gera uma aceleração gravitacional nos objetos. A Lua, ela vai gerar outro valor de aceleração gravitacional. Júpiter vai gerar outra aceleração gravitacional. Por quê? Depende do astro, depende da massa desse astro. Tudo bem? Aqui a gente tem a representação, então, né, do vetor
na representação dos vetores que representam aí as forças, a força-peso, tá? O peso de um corpo varia de acordo com a aceleração gravitacional, mas a massa é inerente ao corpo, tá? De uma forma resumida, para determinar a massa do objeto para qualquer região, o G varia com a altura e de acordo com o astro, tá bom? Então, aqui você tem um par de força-peso, né? Por isso que tem menos P aqui e mais P aqui, porque é um par de ação e reação. Os corpos, eles se atraem da mesma maneira, né? Um corpo vai atrair o outro, fazendo com que haja lá a relação que a gente viu da terceira lei de Newton, que é ação e reação, bom? De novo, extremamente importante diferenciarmos o que é força-peso e o que é massa. São duas grandezas físicas diferentes, ok? Uma outra força da mecânica que nós temos é a força normal, tá bom? Força normal é uma força de contato. Toda vez que haver um contato entre os corpos, vai ter uma força normal. Então, o exemplo mais clássico da força normal aqui é essa figura que vocês estão vendo. Então, você tem uma mesa, tem um bloco, e aí temos a representação da força normal, né, o par de ação das forças normais. A força normal agindo no bloco e a força normal agindo na mesa, tá? E também temos aqui em vermelho a força-peso. Lembra que todo o corpo que está na superfície terrestre vai agir sobre ele a força-peso. Na vertical, para baixo, tá? Por causa da questão lá do centro da Terra, tá bom? Já a força normal, ela vai agir no bloco na perpendicular à superfície. Então, como a superfície de contato aqui está na horizontal, a força normal é na vertical. Por quê? Sempre vai haver um ângulo de 90 graus entre a superfície de contato e o corpo, tá bom? Então, aqui do lado a gente tem, ó, força de reação atua no corpo, força de ação atua na mesa, a força-peso, a terra puxando o objeto para baixo, tá? A mesa coloca uma força com a caixa por causa da compressão entre as superfícies de contato. Essa força é chamada de força normal. Então, toda vez que haver um contato entre os corpos, haverá uma força normal. Quando você coloca lá, por exemplo, um quadro na parede, há uma força normal em relação ao quadro. Quem está gerando essa força normal no quadro? A parede. Como as paredes geralmente são na vertical, a força normal da parede sobre o quadro vai ser na horizontal. Por quê? 90 graus é o ângulo entre essas forças ali. Tudo bem? Então, aqui, né, força normal existe quando há o contato entre o objeto e uma superfície. Então, pode ser ou um corpo e uma superfície ou dois corpos interagindo ali, certo? E aí, aqui, é extremamente importante aquilo que eu falei para vocês agora, né? A direção da força é perpendicular à superfície de apoio. Então, por isso que sempre tá na vertical ali. Aqui, ele mostra pra gente a diferença agora, né? A gente tem uma superfície de contato a qual você tem a superfície inclinada, tá? Então, de novo, a força-peso, deixa eu trocar aqui de cor, a força-peso sempre na vertical para baixo. Já o vetor da normal está representado de uma forma diferente. Por que está representado de uma forma diferente? Porque aonde que está o ângulo de 90 graus aqui com a superfície? Aqui, né? Então, se eu tenho uma superfície inclinada, a força normal ela vai respeitar o ângulo de 90 graus, então ela também vai estar inclinada, ela vai estar nessa situação na diagonal, tá? Então, essas questões estão escritas aqui, ó. A força normal é o resultado da interação entre as superfícies de apoio e o objeto. A intensidade é determinada a cada interação. Dependendo da interação, a gente tem um valor para a força normal. A direção é sempre perpendicular à superfície e o sentido é o de empurrar o objeto. Então, se você está tendo um contato entre a bola e a pista aqui, né, inclinada, o empurrar a bola para cima, né? Então, esse é o sentido da força normal. Bom, próxima força que nós temos é a força de tração. Força de tração, ela está relacionada com um fio
ou uma corda, né? Então, toda vez que nós tivermos uma corda, um fio, uma corrente puxando um objeto, essa é a relação, então, a sistema da força de tração, tá bom? Então, força de tração é o resultado de interação entre um fio e corpos presos em sua extremidade. A intensidade, ela é determinada em cada interação, a direção sempre a mesma da direção do fio, então aqui a força de tração está voltada para o homem, porque o homem está puxando a corda, né? E o sentido é o de puxar, tracionar o fio ali da corda. Certo, gente? Então, o que a gente viu aqui nessa situação? 3 forças da mecânica principais. Força-peso, força normal e a força de tração. A força normal, ela sempre vai existir quando houver o contato entre uma superfície e um corpo, ou um corpo com outro corpo. E a direção aqui é extremamente importante. A força normal sempre vai estar na direção perpendicular ao contato, tá? Já no caso da força de tração, ela é uma força que ela vai surgir quando você tiver um fio, uma corda, uma corrente que está puxando um objeto. E aí, a direção e o sentido é sempre de puxar a corda, puxar o objeto, tá? O módulo dessas forças, tanto da força normal quanto da força de tração, varia de interação para interação, de contato para contato. Tá? A outra força que nós vimos ali é a força-peso. A força-peso, ela é uma força que está relacionada à aceleração gravitacional que o astro gera sobre os corpos. Então, todo corpo que está numa superfície, seja da Terra, seja da Lua, seja de Júpiter, vai gerar uma força-peso. A diferença é que a força-peso aqui na Terra, a força-peso na Lua e em Júpiter são diferentes. Por que são diferentes? Porque a aceleração gravitacional em cada um desses astros é diferente. Tudo bem, até aí? Para encerrar aqui, a gente tem o que a gente chama de plano inclinado. No caso do plano inclinado, a gente vai ter as componentes das forças relacionadas com esse plano inclinado. Lembra que a gente viu lá a decomposição de uma força que está na diagonal. Quando você tem uma força na diagonal, ela tem uma componente em X e tem uma componente em Y. Essas componentes em X e Y estão relacionados com o seno e com o cosseno. Então, para finalizar essa aula, é isso que a gente vai ver aqui agora, tá bom? Vamos lá. Aqui. Então, força de tração, aquilo que a gente falou. Então, aquilo que eu acabei de falar para vocês, tá? Nessa situação aqui, a gente vai ter a força normal na diagonal, a força-peso na vertical, e aí você tem que elas não constituem um par de ação e reação, porque elas não estão na mesma direção, né? Você tem uma direção diferente das duas. Então, são naturezas diferentes também, né? A força-peso é de campo e a força normal de contato. A intensidade delas são diferentes, por disposições diferentes direções e aplicadas no mesmo corpo, tá? Como que vai ficar, então, a força, as componentes aqui? A gente vai imaginar um sistema X e Y, aqui, né? E aí, a gente vai ter o quê? Perdão, aqui não é Y, aqui é... Aqui de borracha. Apagou já. Aqui é X e aqui é Y, tá? Então, a força normal tá em Y e aí eu vou ter uma componente em X e eu vou ter uma componente de P em Y, né? Nesse caso, ele chamou a componente de X de PT e a componente de Y, N de N, tá? Então, o que acontece? É que ele tá fazendo uma decomposição da força-peso. Como a força-peso não coincide com a direção da força normal, para que elas se coincidam, a gente vai ter, então, o plano cartesiano, e à medida que a gente tem o plano cartesiano, a gente vai ter uma força normal em X e uma força normal em Y, que ele chamou de PT e PN,
bom? Como que a gente calcula o módulo dessas forças, tá? Então, aqui a gente tem lá a componente normal da força-peso, perpendicular ao plano, e a componente tangencial da força-peso, que ela é paralela à superfície do plano, tá? Como que a gente calcula essas relações? Usando as aplicações trigonométricas, tá? Do triângulo retângulo. Então, aqui você imagina um triângulo retângulo, e aí do triângulo retângulo você vai tirar o seno e o cosseno. No ângulo aqui, entre a superfície, vai ser o alfa, tá? Então, o alfa que tá aqui, ele aparece nesse triângulo aqui também, tá? Então, a componente tangencial vai ficar escrita como sendo P vezes seno de alfa, e a componente normal vai ficar P vezes o cosseno de alfa. Ok, gente? Então, você vai ter essas relações acontecendo ali. Por que aparecem essas componentes? Aparecem essas componentes por causa do plano inclinado. Se o plano não fosse inclinado, a gente não teria a componente em Y e nem em X. Certo, gente? Para finalizarmos, aqui você tem lá a relação, então a força resultante vai ser PT e a força normal vai ser igual em módulo da força-peso da reação normal, tá? E agora, realmente, para finalizarmos, a gente tem o sistema de polias, tá? Então, as polias, elas sempre vão surgir quando a gente tiver uma força de tração. Por que uma força de tração? Porque você vai ter uma corda, você vai ter um fio, você vai ter uma corrente que vai ser movimentado pela força da polia ali. Qual que é a função das polias? A função da polia é facilitar o nosso trabalho. Então, a gente tem aqui algumas figuras. Nessa primeira figura, você tem a força, o bloco, sendo erguido pelo homem ali, tá? Nessa situação, a única diferença é que, ao invés dele fazer uma força de baixo para cima, ele está fazendo de cima para baixo. Ou seja, nesse sistema de polias, ele só facilitou o seu trabalho invertendo o sentido da força, tá? Nessa situação, a força de tração vai ser igual à força-peso. Então, se o peso desse bloco foi de 100 newtons, a força que ele vai ter que fazer de tração é de 100 newtons. Agora, quando você tem um sistema de polias, a qual você tem mais de uma polia, e a polia é fixa, o que vai acontecer ali com o sistema? Essa força, ela vai se dividir, né? Então, aqui você tem as forças de trações representadas na corda, né? A tração para cima, a tração para baixo, que a qual você vai ter uma divisão com o ponto de apoio ali da polia. Então, a polia, ela vai dividir o esforço da pessoa. Nessa situação, não tem muita divisão, né? Aqui você tem o ponto de apoio da polia, 2T, enquanto que um T está para cá e o outro T está para cá. Então, a força é dividida em 2, tá? No caso de um sistema de polias com mais polias, a gente vai ter um comportamento aí, então, de divisão de forças, de divisão de trabalhos, né? Então, quando você tem, por exemplo, aqui, ó, você tem um sistema de polias, duas polias móveis, né? Então, você tem agora um bloco que ele está sofrendo uma interação com duas polias, né? E aí, as forças que essas polias vão fazer, elas vão se dividir. Então, agora eu tenho que a força-peso, ela está proporcional a 4 forças F. Quem que são as 4 forças F? As forças de trações aqui. Então, agora, a pessoa ela não vai pegar o bloco de 100 newtons. Ela vai pegar uma força de 100 newtons divididos por 4. Ou seja, a pessoa vai fazer 25 newtons, né? Então, a força se divide por 4. A intensidade da força se divide por 4 ali, tá? Nesse caso aqui, a gente tem essa situação. Tá bom? Então, o sistema de polias, elas nos ajuda a dividir a intensidade da força sobre o corpo, tá? No caso, quando você tem lá polias que são móveis, né? O sistema de força pode ser calculado através dessa expressão. F é igual a P divididos por 2N, onde N é o número de polias que você tem móvel. Então, se você tem 3 polias móveis, vocês vão colocar lá 2 a terceira e vai dividir pela força do peso que você está aplicando no corpo ali. Bom?
Então, ele só ficou mostrando, né, o que é a força aplicada, a força-peso e o número de polias ali, certo? Essa questão dos elevadores, a gente vai discutir no próximo vídeo, para não ficar tão tumultuado, né, não ficar tão puxado para vocês, tá bom? Então, basicamente, essa é a primeira parte ali do capítulo que a gente vai ver nessa próxima semana de estudos. Tá bom? Espero que o vídeo ajude vocês, espero que vocês não tenham muitas dificuldades para entender, né? O que a gente precisa diferenciar nesse momento é os tipos das forças: peso, tração e normal, tá? Se temos um plano inclinado ou não, aí a gente tem que calcular as componentes delas ali, tá? E a função da polia. Polias, elas servem para facilitar a nossa vida. Então, em academias, em construção civil, em lugares onde você tem que dividir a força-peso sobre, não só para ficar para uma pessoa só, por exemplo, né? Então, ao invés de você ter 4 pessoas carregando um objeto, você pode ter uma pessoa carregando um objeto com um sistema de polias que vai facilitar ali a vida dessa pessoa, tá bom? Como eu falei inicialmente, estou morrendo de saudade de vocês, espero que vocês estejam todos bem, que vocês se cuidem dos seus familiares. Fica o meu grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.